aprender a desenhar é uma escolha. Se você quer aprender a desenhar, é porque você escolheu isso. Já ficar bom no desenho é prática. Você precisa praticar para melhorar. E criar um hábito artístico é o melhor caminho para que você consiga cada vez mais fazer melhores desenhos. Qualquer que seja o motivo que te fez querer aprender a desenhar, saiba que é possível e você não precisa de um dom para isso. Já ouviu falar que o esforço vence o talento quando o talento não se esforça? Provavelmente já, porque essa frase é bastante clichê, mas ela é extremamente real. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que criar um hábito artístico é a melhor opção para evoluir no desenho. E você não precisa ter dom nenhum, você só precisa de lápis, papel e 20 minutos por dia. Você acredita que para ficar bom você tem que passar horas e horas ininterruptas desenhando? E a parte do horas e horas até que é verdade, só que o ininterruptas não. Muitas vezes, quando a gente quer começar algo, a gente fica com uma vontade enorme de ir para cima com garra e fazer acontecer. E o que é comum é de que pessoas nessa situação, elas dão uma arrancada no início e acabam se esgotando. De nada adianta você sentar em um dia para desenhar e ficar 4 horas seguidas desenhando. No outro dia, pode ser que você repita isso e que você pode até conseguir passar mais alguns dias assim nesse pique. Só que aí o cansaço vai bater e você simplesmente esquece e fica sem desenhar por dias. Até que de repente a vontade surge de novo e você vai lá e senta na mesa em um desses dias que bate essa super vontade e desenha de novo por horas e horas até bater a exaustão. Mais uma vez. E você acaba ficando mais alguns dias sem nem pegar no lápis. Como fazer então para acumular essas horas de prática desenhando sem chegar nessa exaustão? 20 minutos por dia, todo dia, já é o suficiente para um começo. Se você tem pouco tempo, se você é iniciante e ainda não conseguiu construir um hábito sólido no desenho, comece com um pouquinho todo dia. Comece desenhando 20 minutos por dia, coisas simples que estejam em sua volta, ou então pegue referências na internet. E é claro que você não vai conseguir terminar um desenho mega extraordinário, super trabalhado em 20 minutos. Mas se você desenhar um pouquinho todo dia no mesmo desenho, você pode chegar a um bom resultado no final da semana, por exemplo. Ah, mas eu vou demorar uma semana para terminar um desenho. Deixa eu te contar uma coisa. A maioria das grandes obras-primas de arte demoraram não dias, não semanas, mas anos. Muitas obras-primas demoraram anos para serem feitas. Mas espera lá, vamos com calma. Vamos com calma. Porque outra coisa que trava muito os artistas é a pressão de sentar de frente para uma folha em branco e precisar fazer algo extraordinário. Tire essa pressão das suas costas, porque pesa muito. Você não quer esse peso, beleza? É por isso que desenhar 20 minutos por dia é a chave do sucesso. Você tem que encarar isso como algo simples. Não subestime o poder de desenhar algo simples, só que todo dia. Um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia vira um montão. No começo, não é necessariamente na qualidade que você tem que focar, é na quantidade. Não é fazendo um desenho mega, ultra extraordinário. É fazendo 20 desenhos ruins ou meia boca. Pode ser que em um dia ou outro você falhe e deixe de desenhar. Ou pode acontecer de em algum dia ser tudo muito corrido e acabar não conseguindo parar para ter sua prática diária. Acontece, gente, normal. Nós não conseguimos fazer as coisas com uma perfeição extrema sem falhar um único dia sequer. Inclusive, querer buscar essa perfeição é outro fator paralisante. Cuidado com o perfeccionismo, hein? Se você falhar em um dia ou outro, tá tudo bem mesmo, sério. É só no dia seguinte você ignorar o dia anterior, fingir que não aconteceu e sentar para desenhar seus 20 minutos diários. Falhe, tá tudo bem falhar.
mas seja persistente e continue mesmo depois de falhar. Ter os seus materiais disponíveis de uma forma fácil em um cantinho aconchegante ajuda a dar uma motivação. Se você não puder ter esse cantinho aconchegante só seu, tenta pelo menos deixar os materiais em um lugar de fácil acesso, sabe? Sempre ali em vista. Faça uma lista de objetos que você acha legal, objetos simples, comuns do dia a dia. Busque fotos de referências e tenha todas agrupadas em um só lugar. Assim, você vai ter sempre uma chuva de ideias para ir dar uma olhada na hora de sentar e desenhar. Aí já tira um pouco daquela pressão da folha em branco, sabe? Porque você já vai ter ideias, pelo menos, para dar um primeiro passo. Seja um colecionador de referências e de ideias. Isso faz toda a diferença. Eu gosto de fazer isso no Pinterest, por exemplo. Teve um art vlog aqui do canal que eu fiz uma lista de objetos retrô, procurei as referências e criei uma pasta lá no Pinterest e desenhei todos os objetos da lista por uma semana. Você pode fazer uma lista de coisas temáticas por uma semana, por exemplo, tipo como eu fiz, uma semana inteira desenhando objetos retrô da década de 60, 70 e 80. E aí, na semana seguinte, você muda o tema e passa uma semana desenhando diferentes espécies de flores. E na semana seguinte, escolhe para vez o tema fungos e aí desenha várias espécies de cogumelos. Essas foram só algumas das minhas ideias. Você tem que buscar coisas que te inspiram. Se objetos retrô não te inspiram, qual é a coisa que você acha legal e divertida de fazer? Faça listas com as suas coisas preferidas. Você pode fazer sua própria lista ou você pode encontrar na internet alguma lista pronta. Existem vários criadores de conteúdo que já fizeram lista de desenho e postaram isso como um desafio artístico. Me lembro de ter participado de desafios da Bia Daga e da Nick Neves. Eu dei uma olhada no Insta delas e essas listas ainda estavam lá. Se te inspiraram de alguma forma, olha só, você já tem algumas listas prontas para começar. Se não, olha aí se o seu criador de conteúdo preferido não já fez um desafio artístico desses. Você tem que encarar isso como uma maratona. Na maratona não adianta sair disparado logo no começo, correndo super rápido, porque você não vai ter pique para aguentar chegar no final. Da mesma forma, é com a criação de um hábito artístico. Não gaste todo o seu pique no começo de uma vez só, desenhando 4 horas seguidas em um único dia. Comece desenhando 20 minutos por dia e lá na frente, quando você já tiver construído um hábito sólido, vai ser bem mais fácil entrar em um estado de flow que você vai ultrapassar esses 20 minutos, naturalmente, sem se sentir exaurida a ponto de passar dias sem nem pegar no lápis. Começar aos poucos é a melhor maneira de crescer e alcançar grandes objetivos. Ter constância. Ser consistente. É isso que vai te fazer evoluir e fazer cada vez mais desenhos melhores. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma nessa caminhada artística e que você possa colocar em prática e ver a sua evolução. Para continuar esse papo sobre criação, eu tenho aqui no canal um vídeo sobre como ter mais criatividade. Tchau e até a próxima!